Olá pessoal, tudo bem? Nós hoje vamos começar o segundo episódio Tirando o Jaleco, que é um podcast que tem o objetivo de falar de medicina, de saúde, de uma maneira informal, mais leve. E hoje eu trouxe duas convidadas especiais. Uma é a Manuela Gal, né, que não por coincidência é minha esposa, e outra é a doutora Cassiane Naif, né? Todas as duas pediatras, uma especializada em UTI neo, em neonatologia, e outra em medicina intensiva pediátrica. E aí eu trouxe elas duas para te bater o papo nas duas áreas, né? Para te tirar dúvida como é que é a atuação de vocês, como é que funciona essa área de medicina intensiva pediátrica, de UTI neo, que até eu que sou intensivista adulto tenho dúvidas. Imagine quem está assistindo lá de fora. Vou começar aqui a pedido de Manuela, com a doutora Cássia. Vou chamar de Cássia, se me permitir. À vontade. Cássia, me diga uma coisa. Por que você decidiu fazer medicina? Como é que foi sua trajetória para a medicina? Essa pergunta, eu não consigo dizer a resposta exata, porque eu não lembro. Eu só lembro que eu sempre quis fazer medicina. Eu lembro, assim, quando eu vou pensar no passado, né? Eu falo, quando foi? Não sei. Desde criança eu brincava de muitas coisas, né? Também de professora, disso, daquilo. Mas eu brincava muito de médica. E aí eu tenho só essa lembrança, que eu sempre quis fazer medicina. E fui pro 2º grau assim. E desde o início fazendo o vestibular para medicina. Então, não sei dizer o que foi. Eu já nasci com isso. Você nasceu com isso, né? Entendi. E você, Manuela? Eu também, igual Cássia, né? Sempre quis ser médica e médica pediatra. Entrei na faculdade, assim, nunca tive médico na minha família, fui a primeira médica da família, por esse desejo também de criança, né? E quando criança falava em ser médica pediatra, entrei na faculdade querendo fazer pediatria e saí, fiz pediatria e depois neonatologia. Né? E Cássio, como é que a pediatria e depois a terapia intensiva pediátrica surgiu aí na sua carreira, na sua profissão? Para mim já foi um pouquinho diferente de Manu. Eu não queria fazer pediatria. E eu morava num bairro que eu tinha uma vizinha que era pediatra e eu achava ela muito boçal. E aí ela passava todo dia na frente da minha casa e falava, credo, pediatra deve ser um nojo. Então eu não queria fazer pediatria. Eu queria fazer cardiologia e quando foi no último ano que entrou no internato, aí o internato me pegou. Porque quando eu fiz o módulo de pediatria, aí eu me encontrei ali, né? Assim, foi uma coisa muito natural, muito espontânea. E aí, nessa hora, eu decidi fazer pediatria. E aí, entrei na residência de pediatria. E quando entrei na residência de pediatria, no hospital que eu fiz residência, sempre teve muitas crianças graves. Então, eu sempre tive esse contato com a gravidade. E acabou que eu tive um professor muito próximo de mim, que era professor da residência, que ele era intensivista. Então, eu acompanhava ele já dentro da UTI. Então, quando eu fiz a residência já de pediatria geral, eu já estava dentro da UTI pediátrica e gostava dessa rotina mesmo, desse plantão agitado, de ter intercorrência, de ter coisas para fazer. Não gostava quando era aquela coisa assim, calminha e tudo mais. Nunca pensei em consultório. Então, assim, foi tudo acontecendo. Eu fui gostando, me encaixando. Eu achei a UTI me achou e aí foi. E você, Maria? E a UTI neo? Pediatria e UTI neo, né? Pediatria, como eu falei, eu já entrei querendo fazer pediatria, sempre gostei. A UTI neo, eu falo que foi a neo que me escolheu. E não eu que escolhi a neo, né? Quando eu terminei a residência de pediatria, Cássia lembra? Cássia foi minha preceptora, né? Uma das melhores, inclusive. O estágio de UTI pediátrica aqui em Conquista, da residência, é um estágio que agrega muito, né? Então, eu acho que e a gente fica naquela expectativa de passar pelo estágio da UTI pediátrica, porque a gente pega a mão com a gravidade, né? Então, a princípio, eu gostava muito de UTI pediátrica. Até pensei em fazer residência de UTI pediátrica, mas tinha um empecilho, porque aqui na época ainda não tem a residência de UTI ped, né? Depois da residência, eu comecei a fazer plantão na UTI pediátrica, mas minha filha mais velha, pequena, acabou não indo para frente. E aí eu falo que a ANEL me escolheu porque surgiu uma oportunidade, né? Eu não pensava em trabalhar com UTI neo, mas caí dentro de uma UTI neonatal, né? E aí me apaixonei
resolvi fazer a residência, depois fiz a prova de título de especialista e até hoje, aí vai fazer 6 anos que eu estou dentro da ANEL. Legal. Eu imagino que, apesar de lidar com criança, tem aquela definição que é até 28 dias, é isso? Ou 29? É NEO, depois é pediatria, né? Mas são rotinas diferentes da UTI, né? Bem diferentes. Eu sei que na UTI PED, se eu estiver enganado, vocês me corrijam, pega muito paciente crítico, né? Na UTI NEO, não sei se é tanto assim. Como é que é a rotina de cada um? Começando por você, cara. A rotina dentro da UTI. Dentro da UTI, a UTI PED. que eu mais... porque cada UTI tem um perfil, né? Então, a UTI daqui de Conquista, a UTI do Hospital de Base, uma UTI geral, que engloba a parte neurológica, a parte de trauma, todas as patologias, desde respiratórias, infecciosas. Então, é uma UTI realmente que traz muitas crianças graves, né? Porque a gente tem UTIs de menor gravidade, vamos dizer assim, que são quadros mais moderados, um ou outro é mais grave. Mas a UTI do base realmente é uma rotina de pacientes graves e complicados. E eles entram com uma doença e a gente vai descobrindo outras coisas. Então, assim, é bem complexa mesmo. São a grande maioria. Claro que tem alguns, né? Alguns quadros mais leves que entram, melhoram rápido, fica 24, 48 horas e sai, mas essa não é a maior parte dos pacientes. Essa é a minoria. Até porque é uma UTI que é referência também na região, né? Durante muito tempo foi a única do Sudoeste, né? Foi a única UTI. E aí agora que vem surgindo abrindo novas unidades. Mas durante muito tempo, ela antigamente com apenas 5 leitos, era a única daqui do Sudoeste da Bahia. Atendia toda essa região. E na ANEL? Na ANEL a gente pega muitos pacientes graves também, né? Principalmente os prematuros extremos, bebês abaixo de 1 quilo, 700 gramas, 800, né? E também, assim, um quadro que a gente pega bastante, infelizmente, né? O bebê asfixiado. É um quadro muito triste, né? Um bebê termo, que tinha tudo para poder ter um nascimento adequado, uma reanimação adequada e ir para casa, mas a gente ainda pega, né? Por conta da assistência do parto, né? Esses locais menores, os hospitais menores, não têm uma assistência tão adequada ainda, infelizmente, né? A gente acaba recebendo bebê muito grave também. E Manu, e só falando aqui que Sandro perguntou se era diferente, na verdade é outro mundo. São 2 universos totalmente diferentes, né? Então, as doenças são diferentes, o manejo é diferente, até a parada cardíaca da pediatria é totalmente diferente da ANEL. Quando eu faço a aula de parada cardiorrespiratória para pediatria, né? E as pessoas, às vezes, confundem, né? Penso que é a mesma coisa. Eu falo, gente, não, NEL é outro mundo. Não é esse mundo aqui, é tudo diferente. Como é que é lidar com os familiares das crianças? Que eu imagino que não deva ser fácil, né? Os pais com os filhos pequenos, seu pai, né? Adentrando a uma UTI grave, crítico, e você ter que lidar com os pais, com o sofrimento deles também, deve ser também difícil. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Mais difícil do que cuidar dos pacientes. Eu estava ontem, esses dias, falando com os meus alunos, né? E dessa parte do boletim. Nossa, o boletim é muito complexo, né? E a gente está na nossa realidade aqui, numa UTI pública, e aí a gente tem que utilizar até as palavras que você usa para explicar, né? Você tem que se fazer entender. E muitas vezes, olha, eu faço isso, a UTI pediátrica tem 19 anos, eu trabalho lá como prescritora há mais ou menos 15, eu faço isso há 15 anos, todos os dias, e às vezes eu acabo de falar e a pergunta que o pai faz a seguir mostra que ele não entendeu o que eu disse. E aí, a falha é minha. Fui eu que não me fiz entender, né? Perfeito. Porque é muito difícil. O pai tá ali, querendo uma notícia boa, mas eu tô aqui falando de uma coisa ruim. Então, eu não tenho como dar para ele a notícia que ele espera
muitas vezes, né? Muitas vezes mesmo. Então, eu acho que, não sei como é para Manu, mas para mim é a parte mais difícil, mais sofrida é essa. Lidar com os pais. E você, Manu? É bem complicado, né? Eu falo lá na ANEL que é o paciente que a gente não queria estar recebendo, a gente não deveria estar recebendo, né? Eu falo sempre, a mãe, ela gesta com a expectativa de levar seu filho para casa, né? E aí, por algum motivo, uma intercorrência, alguma patologia na gestação, ela tem o seu filho sendo levado para uma UTI, né? E sendo ali aquela quebra daquele momento, da expectativa que ela criou a gestação toda, né? Então, é bem difícil, né? Às vezes o prognóstico é bem ruim e você dá uma notícia dessa para um pai, para uma mãe, né? Então, a gente tem que saber muito, e o que Cássio está falando, como falar, como abordar. E eu falo que, assim, pensar que poderia ser a gente ali no lugar daquela pessoa, né? Uhum. Porque, às vezes, o que ele mostra que ele não está entendendo, às vezes é negação mesmo. Ele não quer ouvir que o filho dele está muito grave, né? Que tem um risco ali. Então, eu fico pensando sempre isso. Então, eu procuro ter o máximo de cuidado em falar, em passar o boletim, em falar com a equipe, né? Às vezes, uma pergunta que um familiar faz, um pai, uma mãe, que parece boba pra gente, não é boba, não tem pergunta boba, né? É uma coisa que para eles ali é tudo novo, então é bem complicado mesmo. Entendi. Vou fazer uma pergunta que imagino que seja... lembre emoções a você, assim, qual é... Vou lhe fazer primeiro a você, para depois fazer a você. Um atendimento no âmbito da UTI NEL que lhe chamou a atenção, que lhe marcou, que lhe veio à mente agora. Que me veio à mente agora foi um bebê que, na verdade, ele era para ser um bebê de UTI PED pela idade. Ele já tinha, assim, 33 dias de vida. E, na época, como o Cássio falou, só existia a UTI daqui, do base, 5 leitos, né? Então, não tinha vaga. Um bebê de uma cidade aqui próxima, Aracatu, não sei nem se eu poderia estar falando na cidade, mas é de Aracatu, né? E a gente, por estar em Brumado, né, a UTI NEL que eu coordeno é lá em Brumado, e a proximidade, a central pediu liberação de vaga para esse bebê. O que chamou a atenção foi que a médica ia fazer o transporte para a UTI de outra cidade, eu não me lembro se era Itabuna, saiu a vaga para a UTI de Itabuna. Quando a médica do transporte chegou em Aracatu, o bebê estava muito grave e ele não estava entubado, né? Então, ela precisou entubar. Quando ela foi entubar, ela teve uma dificuldade. E ela não conseguiu entubar. Então, ela ficou ventilando por pressão positiva, né? O ambu, o bebê. E aí, ligou para a central. Ela me conhecia, me ligou. Eu tinha uma vaga. A central autorizou e eu autorizei a transferência desse bebê que iria para uma UTI pediátrica para a UTI neonatal. Porque, para mim, eu não vejo diferença. 28 dias, 33 dias. É um RN ainda, se a gente for parar para pensar, né? Então, não tinha por que eu falar que eu não ia autorizar, sendo que a central já falou que eu poderia autorizar. Então, Você bebê, era o melhor recurso. eu era o melhor recurso e mais próximo naquele Mais momento. próximo. E eu tinha como atender a criança, né? Entendi. Então, a criança chegou muito grave, né? Fui entubar, tive dificuldade, consegui entubar, mas infelizmente já chegou chocado, né? Era um bebê que já estava em casa com a mãe. Um bebê gemelar. Né? A mãe tinha outro. Então, foi bem triste. Infelizmente, o bebê acabou falecendo, né? Com poucas horas de entrada na UTI, a gente não conseguiu... Assim, a gente conseguiu ajudar. Eu falo que, pelo menos, eu fiquei tranquila, porque eu acho que eu teria ficado bem triste se eu não tivesse cedido a vaga e tentado fazer o melhor por aquele bebê, né? Você fez o que era melhor possível, né? É. Isso aí. E você, Cássio? Essa Falei. pergunta é difícil para mim. Assim, eu tenho muitos... Quando você falou, né? Assim, eu consigo lembrar de muitos. A maioria eu não devo falar porque eu vou me emocionar muito. Então, eu vou falar de modo geral, não vou falar de um caso específico, de uma situação que eu acho muito sofrida e que sempre me abala muito, que é quando a gente tem morte encefálica. Certo. Então, quando a gente tem casos de morte encefálica, eu acho muito dolorido a gente fazer o diagnóstico. Eu procuro fazer o protocolo assim sempre muito rápido, porque eu acho angustiante a família ficar naquela demora do protocolo.
E aí, quando fecha o protocolo, aquele momento ali que muitas famílias vão para dentro da UTI e colocam o menino no colo, né? E a gente desliga o aparelho, enfim. Eu acho esse momento aí extremamente sofrido todas as vezes que eu vivo. Então, eu acho que sempre me marca, eu consigo me lembrar de várias situações e sempre me marca o diagnóstico de morte cerebral. E às vezes... existem vários motivos, né? Mas muitas vezes é por deficiência de assistência. Muitas vezes a gente pensa, e se? E se? Mas, apesar de estar aqui, né, na UTI, eu tenho uma visão religiosa das coisas. Eu me envolvo com a questão religiosa, então acaba que para a gente continuar, né, empolgado, motivado e não ficar deprimido com as situações, a gente precisa acreditar que acima de nós, assim, muito acima de nós, tem alguém ou algo superior que é o que determina quem vai viver ou morrer. Perfeito, exatamente. A gente vive aqui na pediatria, né? Não só aqui na Bahia, como no Brasil, vamos dizer assim, um déficit de profissionais pediatras, especialmente intensivista pediátrico. A gente viveu isso mais intensamente aqui na Bahia, a gente convive com o problema quando aconteceu a sazonalidade, né? A predominância das doenças respiratórias, que eu não sou da área, mas acho que entre março e setembro, algo assim, né? Como é que você vivenciou isso aí? Eu sei que você está em 2 UTIs, né? Aqui, a do Base e a de Ilhéus, e todos nós vivenciamos de perto esse problema de ter déficit profissionais, de ter crianças precisando de leito de UTI pediátrica, e você ter que abrir leito, nem sempre nas melhores condições, mas fazendo o que é melhor possível. Fale aí o que você acha do déficit de profissionais, do que pode ser feito, da sazonalidade. Quando chega a sazonalidade, eu acho que aparece mais o déficit que já existe o tempo inteiro. Então, vira um caos, né? Porque a gente tem uma demanda maior, essa demanda muitas vezes, porque a gente tem demanda o tempo inteiro, né? E o tempo inteiro a gente está negando vaga, mas na hora da sazonalidade, essa demanda aumenta muito e ela vai para a mídia. E aí, na hora da mídia, vem a pressão. Mas o déficit é preciso dizer que o déficit existe o tempo inteiro, né? Então, a gente não tem, na área de UTI pediátrica, a gente tem uma deficiência geral em todo o Brasil. E nos interiores, essa deficiência é maior. Então, a gente tem poucos intensivistas, com tristeza, eu digo que poucas pessoas, não sei porquê, eu sou suspeita para falar, né? Se interessando pouco na área. Então, não sei se pela dificuldade na formação, né? Porque hoje a gente ainda não tem a residência de UTI pediátrica. Hoje a gente vai começar pela primeira vez, olha, a UTI pediátrica tem 20 anos aqui em Conquista. E a primeira vez vai ter uma pós-graduação de UTI pediátrica e ainda não tem a residência. Todos os intensivistas, eles vieram de fora, ou eles são pediatras que começaram a trabalhar com a criança grave e foram aprendendo a lidar com isso. Mas mesmo com esses profissionais, hoje mesmo eu estou de plantão, porque não tinha ninguém para fazer o plantão. E isso é muito comum, né? A gente não consegue, mal a gente consegue fechar a escala. E ainda mais, quando a gente precisa de uma troca, não tem pessoas para fazer o plantão. Na ANEL, você vive isso também? A gente vive, sim, né? Com as bronquiolites nos recém-nascidos e é bem complicado. É o que Cássio falou, né? Muita solicitação de vaga, poucas vagas, né? A gente teve aí agora uma demanda, Cássio pode falar melhor do que eu, de aberturas de UTIs respiratórias. Esse ano foi bem intenso, né? Foi bem sofrido. Então, assim, é bem complicado. E a gente já chegou na UTI de ter, assim, uma ala da UTI todinha com 5 leitos só de bronquiolite, né? Então, Mas vem aí a pós-graduação, né? Graças a Deus. Né? Em medicina intensiva pediátrica, eu coordeno de UTI adulto, né? De medicina intensiva adulto. E
doutora Cassiane vai ser a primeira coordenadora da primeira pós-medicina intensiva pediátrica do interior da Bahia. Graças a você, né, que veio justamente no período de sazonalidade, eu lembro bem, né, que estava aí abrindo as UTIs e você vendo a nossa dificuldade em conseguir colegas, né, que trabalhassem na UTI pediátrica. Aí você falou, vamos fazer uma pós de UTI pediátrica. E aí veio a ideia, a gente foi atrás e finalmente vai abrir, começa agora, no próximo final de semana. E não é qualquer pós, né? É uma pós da AMIB. Isso. É uma pós da sociedade. Para quem não sabe, a AMIB é a Associação de Medicina Intensiva do Brasil, brasileira, que representa os médicos intensivistas, sejam eles pediatras, adultos, neo. Então, é uma pós-graduação que é sancionada pela entidade que representa a especialidade. E é a primeira do interior da Bahia, né? Como o Cássio falou, não é pouca coisa. Teve uma dificuldade, porque tinha um número mínimo de inscritos para poder efetivar após, né? Teve que fazer uma articulação com a própria MIB, com a Ensine, mas deu certo. Né? Sábado nós vamos começar. Isso é legal porque aumenta o número de profissionais qualificados, né? Para poder exercer a medicina intensiva pediátrica, que também tem tema sobre NEO, né? Tem, UTI PED e NEO, né? PED e NEO. Legal. Pediátrica e neonatal. É isso aí. A primeira aula é online, as sequenciais são todas presenciais. Todas presenciais, os cursos da AMIB inclusos na pós, né? Vários finais de semana que serão os cursos da AMIB. E eu tenho grande esperança, assim, que com essa pós, muitos dos alunos são alunos que estão trabalhando já na UTI e eles vão, com certeza, melhorar a sua qualidade de atendimento. E muitos são os que querem trabalhar, mas estão esperando saberem um pouco mais daquilo. Então, eu tenho grande esperança que com isso a gente dê aí um up na equipe de UTI pediátrica, porque realmente a gente precisa. Vai dar certo. Mudando um pouquinho aqui o foco do assunto. Tirando o jaleco, né? Tirando o jaleco. Vamos tirar um pouco o jaleco, né? Eu estou diante aqui, você disse, de duas esportistas, né? Uma pratica crossfit. E outra pratica academia e beach tennis, né? Eu soube que da categoria D foi campeã, né? Categoria D iniciante, gente, mas foi campeã. Campeã. Fale um pouquinho, eu vou falar com você. Fale um pouquinho sobre esporte, sobre beach tennis que você gosta. Eu sempre gostei muito de esporte, desde criança, né? Sempre pratiquei futsal por um bom período da minha adolescência. E aí sempre fui ligada, assim, qualquer esporte que falasse, vamos fazer alguma coisa, handball, vôlei, nunca me atrevi a jogar basquete. Mas no restante eu sempre gostei. E aí agora esse ano, acho que final de fevereiro, início de março, eu já tinha uma vontade de começar a praticar o beach tênis. E aí a gente conheceu, né, fui fazer uma aula experimental. E aí na primeira aula experimental eu já gostei muito, apesar, assim, além do prazer do esporte, é um esporte, assim, um local aberto, pé na areia, sol, né? Aquele clima gostoso. Então, acaba, assim, tendo como eu falo, eu costumo dizer, é uma beach terapia, né? Então, me apaixonei pelo esporte, consegui levar marido, enteado, filha, e tá todo mundo no beach, amigos. Daqui a pouco você vai parar lá, viu, Cássio? Será possível? Cássio, me diga uma coisa, como é que é o CrossFit? Eu vejo cada imagem forte ali, rapaz, não é? E outra coisa é você adequar a sua carga horária a praticar o esporte, que é um esporte de alto rendimento, é isso mesmo? Né? O CrossFit é apesar do slogan, né? CrossFit é para todos, é mesmo, mas muitas pessoas praticam com essa questão aí da alta performance. E eu não sei como, eu fui começando devagarzinho, e acabei caindo aí também para essa alta performance, apesar que eu não tenho uma vida de atleta nem perto disso, né? Mas eu sou muito viciada no CrossFit, acho que ele me ajuda muito na vida, porque a nossa vida ali nessa rotina aqui do que a gente está falando, e fora as outras demandas, né, pessoais, relações pessoais, casa, é uma rotina que estressa. Então, para mim, o CrossFit é o meu momento de desestressar.
né? E assim, eu sou viciada de ir todos os dias. E no dia que eu não vou, eu fico mal-humorada mesmo. E Cassi foi classificada agora, eu sigo, né? Acompanho nas redes sociais. Foi classificada para brasileira, é isso mesmo, né, Cassi? É isso, Eu já faço crossfit já tem muito tempo, né? Eu até brinco, porque eu faço há 8 anos, então eu falo que para o tempo que eu faço, eu deveria ter uma performance melhor. Eu brinco isso. Mas eu fui a primeira vez agora num campeonato, no maior campeonato brasileiro que existe, que é o TCB. Eu fui na seletiva, e aí no TCB eles passam os melhores do Brasil. Tem várias categorias, né? Óbvio que a minha categoria não é a dos jovens. Então, uma seleção mais justa porque é por idade. Então, na minha categoria, que é de 45 a 49 anos, eu fiquei em 7º lugar. São 12 pessoas que vão para as finais. E aí, eu tô indo para as finais agora em setembro. Que massa. Do brasileiro. Do brasileiro. Então tá representando a Bahia. Com certeza. Que legal. E não só a Bahia, Vitória da Conquista. Nossa cidade. Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é muito ousada. A gente tem dentro do CrossFit também um outro atleta, que é Suzinei, que ele todo ano ele ganha em primeiro lugar. Ele vai de novo, de Vitória da Conquista. Olha só, velho. E você, eu sei que tá de olho no próximo torneio de beach tênis aí, né? Querendo, né? Ver se o marido me leva. Evoluiu de categoria de D para C, né? Mas é preciso isso, né, Manu? É preciso. É bom. Eu acho que tem que fazer parte, assim, do dia a dia mesmo, como um momento de lazer, porque não é só a atividade física em si. A atividade física em si é boa para o corpo e tudo mais, mas tem esse momento lúdico de encontrar as pessoas, de conversar, de trocar ideia, um pouco fora do nosso ambiente que só fala de trabalho. Eu falo que é autocuidado, né, Cássia? Porque se a gente tem tempo para trabalhar, para cuidar de filho, de marido, de casa, por que a gente não tem tempo para fazer 1 hora, né, de um esporte ou de uma academia, uma caminhada, qualquer coisa que seja? Então, é uma forma de autocuidado mesmo com a gente. Eu demorei para poder entender isso. Então, antes eu priorizava chegar em casa mais cedo para ficar com as minhas filhas. Só que não é o melhor para elas, porque eu tenho que estar bem comigo mesma para eu poder estar melhor para elas, né? Com certeza. Aí, quando eu entendi isso, aí, da agora para frente, eu não fico sem. E é bem difícil levar a rotina e tá ali, marcando. E eu acho que tem um pouco de preconceito, tipo assim, se você fala, eu não posso te ajudar nesse plantão, colega, porque eu tenho o meu treino. Parece que isso é errado, né? Parece que é errado você dizer. É como se o que você valoriza não fosse importante. Se você disser que tá doente, que tá isso, que tá aquilo, pode. Mas se você disser que é para treinar, para sua saúde, há um preconceito. Exatamente. Por isso que eu não falo, mas eu faço. eu ajudo no que eu puder, mas tem momentos que é sagrado que não dá. É uma pena ter que acabar, o papo tá legal, né? A gente está no momento agora de muitas faculdades formando médicos. Aí eu queria que vocês deixassem, cada uma mensagem para os profissionais médicos que estão se formando, né? No sentido de que orientação, do que você acha que eles devam se dedicar na sua vida profissional. E eles se formam com muitas dúvidas, como nós, quando nos formamos, também tínhamos dúvidas, até por que caminho seguir, né? Aí eu queria deixar uma fala sua, de Cassiane, e uma de Emanuela, para esses profissionais. Vamos lá. Sim, como você falou, né? Muitas faculdades, o número de médicos vem crescendo no Brasil todo. Mas eu queria deixar assim, para quem está se formando agora, que se dedique, se capacite, que estude. Porque se você fizer o que você gosta e você conseguir fazer bem feito, você vai se destacar. Né? O importante é isso, é fazer o que a gente gosta de fazer e fazer bem feito, dando o melhor ali pelo paciente. E arranjar uma horinha pro beach tennis, né? Arrumar uma horinha, né? Se cuidar, né? Se cuidar. Fala, Cássio. É isso, eu vejo muita ansiedade dos alunos, né, que estão formando. E são muito ansiosos do que o futuro vai trazer, que tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro. Mas eu penso parecido com o Manu. Eu acho que eu me proponho a ser intensivista pediátrico. O que eu tenho que fazer?
eu tenho que dominar aquilo que eu faço. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que me dedicar àquilo e também tenho que ter empatia, né? Não existe a medicina só a técnica. Você, às vezes, é ótimo na técnica, mas você não sabe falar com as pessoas. Então, não é um profissional completo. E é uma lacuna muito grande. Então, é isso. É se dedicar e não esquecer que é humano. Eu penso que se fizer isso, o resto vem. Perfeito. Então, agradeço as duas, né? Vamos ficar de olho na primeira aula, né? Primeiro módulo de pós-graduação da UTI-PED, não é isso, cara? Isso, esse final de semana. Esse final de semana. E sábado. Online, né? Agradeço a vocês. Estamos finalizando aqui o segundo episódio de Tirando o Jaleco. Até a próxima.